Oi, turma, bom dia! A nossa videoaula de hoje é sobre o Teorema de Tales e outros assuntos também. O Teorema de Tales, eu não vou me preocupar, num primeiro momento, em falar especificamente os termos técnicos, mas a minha ideia é fazer com que vocês entendam como é que ele funciona. E ele vai funcionar da seguinte forma: nós vamos ter algumas retas que são as paralelas, que é o que está escrito aqui como feixe de paralelas, tá? E a gente vai ter duas retas que elas são transversais, mas elas cortam esses feixes de retas paralelas. E por elas cortarem essas retas paralelas, a gente pode entender que este tamanico aqui, que é o AB, que é este aqui, o AB, quando eu faço AB sobre o BC, que é esse daqui, eu posso escrever uma fração equivalente a este pedacinho sobre esse pedacinho. Uma outra representação que isso aqui poderia ter, por exemplo, é x, y, z e w. Aí eu poderia escrever aqui x sobre y vai ser igual a z sobre w. Por quê? Porque esses tamanhos, essas divisões, essas frações, elas se tornam equivalentes, tá? Outras formas de representar, por exemplo, seria eu falar que do A até o C sobre o A até o B, né, é proporcional às mesmas medidas, então eu cortei do A até o C, então tem que ser o A' até o C' sobre o A' sobre o B', tá? Então a gente tem que respeitar. Eu não posso pegar esse daqui com aquele lá, daí a gente já não pode fazer isso, mas a gente tem que respeitar as sequências, tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente resolver junto, tá? Então, ele vai falar o seguinte: dadas as retas R, que é essa reta aqui, a reta S e a reta T, elas são retas paralelas, eu sei que BC vale 4, então eu tenho que procurar esse BC, ó. B tá aqui e o C tá aqui, portanto, eu sei que aqui é o 4. Do E até o E é 9. Eu sei que do A até o C vale 16. Então, se tudo isso daqui vale 16 e eu sei que esse pedacinho aqui vale 4, quanto é que dá 16 menos 4? 12. Então, do A até o B vai valer 12, né? E do G até o I vale 20. Então, isso daqui vai valer 20. E ele quer saber a medida GH mais a D e F. Então, GH e D e F. Ele quer esses dois pedaços aqui que a gente destacou. Primeiro, eu acho interessante a gente descobrir a medida EF, tá? Para a gente fazer isso, eu vou querer que vocês acompanhem comigo aqui, ó. AC sobre AB. O AC eu sei que é 16 e o AB eu sei que é 12, né? O DF eu não sei quem é, por isso ele permanece, mas eu sei que o DE vale 9, né? Então, o que a gente está fazendo? Eu estou fazendo todo com o pequenininho. Aí, isolando o DF, a gente descobre que o DF vale 12. Como eu já tenho 9, significa que do E até o F a gente tem um tamanho de 3, né? Então, ficou mais fácil aqui para a gente estar podendo continuar essas proporções. A gente também sabe que AC sobre AB, o AC vale 16 e o AB vale 12. Como eu quero saber o GH, eu sei que o GI vale 20, então o GH fica como incógnita. Isolando o GH, a gente descobre que ele vale 15. Como ele quer o GH mais o DF, é só somar o 15 mais 12 e a gente chega em 27 centímetros, tá bom? Porque quando a gente fala que a gente tem dois triângulos, eles são semelhantes, eu tô falando que esse ângulo A aqui em cima, ele é o mesmo desse, por isso que eu quero que vocês reparem que os dois têm a mesma cor e os dois têm dois risquinhos, assim como o ângulo B e o B', o C e o C', tá? Quero que vocês observem bem essa figura e prestem atenção. Então, é a mesma coisa que eu falar para vocês que do A até o B, aqui vai ser uma medida X, e do A' até o B', eu vou ter uma medida X'. Então, a gente vai ter uns valores proporcionais ali, a gente tem medidas proporcionais. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo pra gente, que ele tá enumerado. Então, eu falo que esse ângulo A e o A', eles são semelhantes justamente pelas cores e pelos desenhos deles, os B's e os C's, né?
E aí a gente pode estar perguntando, por exemplo, aqui está já marcando 16, mas eu posso perguntar quanto que é. Então, eu vou fazer que 3 sobre 12, ó, tá escrito aqui, ele vai ser proporcional a 4 sobre x, por exemplo, se eu não tivesse esse 16, e o 5 sobre o 20. Quando a gente faz isso, a gente descobre que a nossa semelhança é 1/4, ou seja, esse triângulo aqui, ele é 1/4 do tamanho do triângulo maior, tá? Então, a gente sabendo esse 1/4, a gente conseguiria descobrir as outras proporções, ou a gente pode estar fazendo como mostra aqui. Trouxe um exemplo aqui para vocês que ele vai falar o seguinte. Na figura a seguir, a gente tem o ângulo ADE, que é esse triângulo aqui, e a gente tem o triângulo ACB. E por ele ter esse símbolo aqui de côngruo, eu tenho que prestar atenção, ó, que o meu beta tá aqui e o meu outro beta tá aqui, tá? Então, isso vai dar uma pequena diferença na forma de resolver a nossa fração ali, a nossa propriedade. Então, eu vou começar a fazer assim, ó. O DE é a base do triângulo, então eu vou fazer que DE é proporcional a outra base, que é BC, que é o que está escrito aqui, então x sobre 12. A outra propriedade, não é outra propriedade, é o outro lado que eu vou estar usando é o AD, que é esse 6 aqui, ó. Então, AD, coloco 6. Pelo teorema de Tales, eu não teria que usar esse todo aqui também? Teria, mas por que aqui eu não vou usar? Por causa do meu beta. O meu beta está aqui no ponto D e o outro está aqui no ponto C. Então, onde está o meu outro beta? Está aqui no ponto C, por isso eu vou usar esse 9, que é esse lado todo aqui, por isso esse 9. Isolando o x, a gente descobre que o x vale 8. Mas não é só aquele exemplo que a gente tem. Às vezes a gente tem esse daqui, onde as bases aqui, ó, elas são paralelas, e então fica um pouco mais nítido que este ângulo vai ser igual a este ângulo, né, que é o ângulo B' e o B, e o C' com o C também, eles são iguais, tá? Aí a gente sabe que as medidas são proporcionais. Trouxe um outro exemplo aqui pra gente, que ele fala o seguinte. Na figura AC, então, AC e BC, eles vão representar as sombras deixadas no chão pelos postes representados, que aqui eu tenho um poste de 8, então deixa eu pintar ele aqui, o poste de 8, e o outro poste de 5 metros de altura, respectivamente. A sombra do menor poste mede 3, que é este tamanico aqui. E eu quero saber a distância AB entre os postes, então eu quero saber essa distância aqui. Como é que a gente vai estar resolvendo? Bom, eu vou pensar no seguinte. Aqui era para estar a linha, então o a linha, eu estou falando da altura do poste, então eu sei que ela é 8. E da altura AC, que é o todo, eu não sei quem é, então eu vou deixar o AC aqui, por enquanto. O outro poste eu sei que mede 5, então BB' 5. E o BC eu sei que é 3, eu vou colocar BC no lugar de 3. Vou isolar e descubro que AC vale 4,8. Só que presta atenção aqui, ó. O 4,8, ele é do A até o C. Só que a gente já tem quanto aqui? A gente já tem 3, então eu preciso tirar esse 3. É onde eu consigo descobrir que do A até o B tem 1,8, tá bom? Sobre a base média de um triângulo, a gente vai ter duas propriedades. A primeira propriedade é a seguinte: a base média vai ser paralela à perspectiva de base desse triângulo. Então, eu tenho uma base aqui, a minha base média vai estar aqui. Essa base média nada mais é do que eu pegar do A até o B, achar exatamente a metade. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que do A até o B nós temos 4 centímetros. Então, eu vou dividir em 2 pedaços de 2 centímetros, tá? Essa é a ideia mesmo de base média. E a mesma coisa funciona aqui. Então, é por isso que a gente tem essa representação aqui, ó. Um risquinho, quer dizer que aqui se mede 2, aqui vai medir 2 também, tá? Então, M é o ponto médio entre A e B e N é o ponto médio entre A e C. Como M e N são os pontos médios, aqui a gente tem uma base média desse triângulo.
E por isso, por ser uma base média, a gente consegue ter essa representação aqui, a gente consegue ter essa proporção, essa fração aqui. Então, o A até o M sobre o M até o B vai ser proporcional do A até o N sobre o N até o C, que é a mesma ideia do teorema de Thales, lá em cima, que a gente pega os mesmos segmentos ali onde eles são cortados, certo? Segunda propriedade. A medida da base média equivale à metade da medida de sua respectiva base. Então, vamos supor que aqui media 10. Aqui passa a medir 5, tá? Então, por ser M e N ponto médio, a gente pode estar associando e já entendendo isso, tá bom? Então, a gente não precisa nem parar para fazer conta. Mas, caso vocês queiram fazer conta, vocês podem estar usando essa propriedade aqui da demonstração, tá bom? Aí eu trouxe agora alguns exercícios para a gente estar resolvendo. Esse exercício sobre as avenidas, ele é bem comum, tá? Por que ele é bem comum? Porque quando a gente olha, a gente acaba tendo a ideia que as retas paralelas, elas têm que estar assim na horizontal, e que não é o que acontece nesse caso, porque elas estão aqui, ó, tá? É aqui onde estão as minhas retas paralelas. Então, observa aqui comigo. Uma área delimitada pelas ruas 1 e 2 pela avenida A e B tem a forma de um trapézio, que é este desenho aqui. AD vale 90, então AD vale 90, então a gente vai colocar 90 aqui embaixo. E a linha D' 135, que é este tamanho aqui, 135. Tal área foi dividida em terrenos, então a gente tem terreno aqui, terreno aqui, terreno aqui, né? Todos na forma trapezoidal, com base paralela às avenidas, e eu sei que AB vale 40, BC vale 30 e CD vale 20. De acordo com essas informações, a diferença em metro, então eu quero, ó, presta atenção aqui, ó, eu quero a diferença de A', B', então eu quero saber essa menos essa aqui, tá? Então, vamos fazer como? Bom, vamos começar fazendo o seguinte. Deixa eu transferir as informações para cá. Então, observa o que a gente tem aqui, ó. Eu vou fazer primeiro que do AD, né, que é esse 90 aqui, sobre o A'D', que é esse 135 aqui em cima, ele é proporcional ao AB aqui, que eu sei que é 40, sobre esse daqui, porque eu vou descobrir esse tamanho, porque eu estou interessada neste e neste daqui, tá? Então, assim, eu consigo descobrir que o A'B' vale 60, que é o que está escrito aqui. Porque eu sei que o AD vale 90, a linha D' vale 135, o AB eu sei que vale 40, e assim eu consigo descobrir o A'B'. Então, já sei que aqui vale 60, tá bom? Agora eu quero descobrir essa segunda parte aqui, que é o C'D'. Então, eu vou fazer que o AD sobre o A'D', ele é proporcional ao CD sobre o C'D'. AD vale 90, né, que a gente tá falando desse todo aqui embaixo. E a linha D' 135. O CD vale 20, então C'D' eu vou descobrir. Então, descobri que vale 30, então eu consigo colocar um 30 aqui em cima. Como que ele quer a diferença, né? Por ele querer a diferença, então eu vou fazer 60 menos 30, 30. Trouxe outro exemplo aqui pra gente, ele é o seguinte. Às 10h45 de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício e um poste, então eu sei que o poste tem 8 metros, que é o que está escrito aqui. Então, beleza. Foram encontradas 30 metros e 12 metros. Então, eu sei que a altura da sombra aqui desse meu edifício deu 30 e que a altura aqui do meu poste deu 12. De acordo com essas informações, ele quer saber qual é a altura do meu prédio. Só que como eu só tenho essas informações aqui, a gente vai estar usando essas proporções, tá? Então, a gente vai pensar na seguinte situação. Eu quero a altura do poste, que eu vou chamar de H. Então, H sobre 30, porque é o cateto sobre o outro cateto, né? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então,
cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, vai ficar 8 sobre 12. Multiplica cruzado, a gente consegue descobrir que a altura é 20. Por hoje a aula era isso. Um beijo para vocês e até a próxima!